noite, você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que estou aqui com você em mais um programa Trocando Ideias. Eu quero convidar você para fazer parte realmente dessa mesa, como é a mesa da sua casa, onde a gente senta para conversar, para bater papos, para trocar ideias, para colocar a nossa vida em dia. O nosso programa de hoje é um programa temático. Nós vamos conversar sobre as aparições de Nossa Senhora. Quem aqui nunca ouviu falar de uma aparição da Virgem Maria, a Mãe de Deus? Seja aquelas mais conhecidas, como Fátima, Lourdes, seja aquelas que estão no coração nosso, do povo brasileiro, como a Nossa Senhora Aparecida, ou ainda de todo o povo latino-americano, como Nossa Senhora de Guadalupe. Enfim, não existe um lugar nesse mundo que não tenha ali um rastro, que não tenha ali uma presença mariana, uma presença da Mãe de Deus nos dias de hoje. Nós vamos entender um pouco melhor no que consistem essas aparições, por que Nossa Senhora aparece e se de fato ela aparece em tantos lugares mesmo. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então, se você quer participar do programa hoje, antes de eu até passar para você o meio de você se comunicar conosco, eu vou apresentar quem está conosco hoje aqui nessa mesa para conversar. Eu vou começar pelos de casa. Padre Fernando Santa Maria, meu irmão, meu amigo, desde o início de caminhada, está aqui. Nem vou apresentá-lo como um doutor, um licenciado em teologia sistemática, mas um padre devoto de Nossa Senhora. Muito bem-vindo, Padre Fernando. Muito obrigado, Padre Roger. Muito obrigado, Padre Alexandre, que está aqui, que também me acolhe. E você, que faz parte dessa família, que também é devoto de Nossa Senhora e quer viver uma devoção que ali é fé e razão. Coisa boa. E aqui que veio com muito amor, aceitou esse convite para dar essa contribuição tão importante para nós, nessa reflexão sobre o papel de Maria na nossa vida, na nossa salvação, o querido Padre Alexandre Auí. Ele é diretor nacional do movimento de Chester, né? Que é Nossa Senhora, a Mãe Rainha, conhecida, amada por todos nós. Deixa eu botar aqui, ó, que ela está aqui muito nos nossos corações, está aqui na Canção Nova. Ele é o diretor nacional desse movimento tão importante para a igreja. E, claro, tem tantas outras formações, mas o mais importante é isso, que é um servo de Deus, um filho da Virgem Maria. Uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Para mim também, Padre Roger, uma alegria estar aqui contigo, também com o Padre Fernando, sobretudo com as pessoas que estão nos acompanhando pela Canção Nova. É uma grande alegria poder falar de Nossa Senhora. E um tema tão atual, um tema tão comum, que aparece sempre nas nossas reflexões, sempre de novo nos perguntam sobre esse tema. Estamos terminando o mês de maio, é sempre uma grande alegria poder colocar Maria no centro das nossas reflexões. Coisa boa. Gente, e como é que você que está em casa pode participar conosco aqui do programa? É muito simples. Você pode mandar um e-mail para nós, tá bom? O nosso e-mail vai aparecer aí, olha, trocandoideias@cançãonova.com. Anotou aí? Trocando ideias, tudo juntinho, @cançãonova.com. Mas como todo mundo usa redes sociais, você pode também pelo nosso Facebook, tá? facebook.com/trocando ideias, ok? facebook.com/trocando ideias. E de preferência que você mande a sua pergunta ali no inbox. Tá? Aquela mensagem particular, porque senão mistura aquele monte de perguntas, a gente não consegue. Mas se você mandar ali no inbox para nós, a gente consegue assimilar. E é bom lembrar que durante o dia muitas pessoas já mandaram perguntas. Vamos mandar algumas perguntas que já chegaram durante o dia. E as que você mandar agora, vamos fazer o possível para responder a sua pergunta. Bom lembrar que hoje, dia 31 de maio, é o dia da visita de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Que beleza! É Maria que, na verdade, visitou Isabel, nos visita também os seus filhos. Daí a primeira pergunta do programa eu gostaria de fazer para os dois, tá? Para a gente abrir essa nossa conversa. Qual é o papel de Maria na história da salvação? Qual é o papel de Maria nos desígnios de Deus para a humanidade? Bom, se eu perguntasse isso ao meu fundador, o Padre José Kentenich, ele teria uma resposta clássica. Maria é a companheira e colaboradora permanente de Jesus na obra da salvação. Então, de fato, Deus a escolheu para que a salvação pudesse, também com a colaboração humana, acontecer. Eu acredito que todos sabemos que o centro da nossa fé é Jesus. Jesus é o nosso Salvador, mas Deus quis que Maria estivesse também no centro, junto a Jesus, né? Sem ser o centro da fé,
ele a colocou no centro, junto a Jesus, para colaborar com ele. Colaborar no tempo em que ele esteve na vida terrestre dele aqui, começando pelo seu sim, a encarnação, acompanhando a vida humana de Jesus, e também depois o nascimento da igreja com Pentecostes e os primeiros passos dos apóstolos. Mas também depois de assunto ao céu, Deus quer que ela continue realizando essa missão de mãe. Então, companheira, colaboradora de Jesus na obra da salvação. Assim eu tentaria resumir essa ideia com as palavras do Padre Kentenich. Ok. Padre Fernando? Eu acentuaria Maria como ícone para a humanidade, para a igreja e para a evangelização. Esses 3 aspectos de Nossa Senhora. Para a humanidade, porque ela, no plano de salvação, se apresentou, ou foi ainda mais apresentada, como a nova Eva, né? A mãe dos viventes, ou dos novos viventes, né? Em Cristo Jesus. Mãe da igreja, que foi proclamado até pelo beato Paulo VI, em 1964, dentro do contexto do Concílio Vaticano II, ela está com todos os membros da igreja. Não deixa de ser membro da igreja, mas como o concílio afirmou na Lumen Gentium, é um membro singular da igreja. E é mãe de Jesus, mãe da cabeça, mãe dos membros da igreja. E ela, cada vez mais, a partir de Pentecostes, também se vê como sujeito e agente, cheia do Espírito Santo, na evangelização. É dentro desse contexto também que dá para ir compreendendo as suas diversas aparições e diversos títulos, que têm uma função evangelizadora. Eu queria, ainda no contexto bíblico e histórico, ajudar a compreender aí também essa reflexão que vocês trouxeram aqui para nós. Eu queria entender o seguinte: a participação de Nossa Senhora ali naquele ministério público de Jesus e depois no início da igreja, vocês acreditam que tenha sido uma participação tímida e ela foi crescendo ao longo do tempo? Ou essa presença de Maria foi sempre uma presença assim muito percebida pela comunidade? Como é que Maria foi crescendo essa ligação entre a fé cristã e essa presença de Nossa Senhora? Bom, Padre Roger, pelos dados bíblicos, muito nós não podemos dizer além daquilo que a Bíblia recolhe para nós. Então, de fato, aparentemente é mais tímido do que protagonista, né? De fato, a gente percebe que Lucas destaca muito claramente o papel dela, assim, como sujeito consciente do seu sim, né? Como alguém que deu um consentimento também pessoal para que a encarnação acontecesse. Depois, João destaca especialmente a dimensão do milagre em Caná, depois no final do Evangelho, né, em João 2, depois no final do Evangelho, Maria ao pé da cruz, João 19. São 2 cenas com profundo conteúdo teológico, que indicam de alguma maneira então uma compreensão das primeiras comunidades em relação ao papel de Maria, ou o próprio Lucas colocando Maria junto aos apóstolos, né, em Pentecostes, né, no cenáculo e provavelmente também em Pentecostes, ali no início do livro dos Atos dos Apóstolos. Porém, se nós fôssemos pesar ou medir, realmente a Bíblia fala densamente de Maria, mas não extensamente de Maria. Mais profundamente. Exatamente. Onde fala em profundidade, de uma maneira densa, profunda. Né? E dá a entender que as primeiras comunidades tiveram essa compreensão do papel dela, que sem dúvida foi crescendo depois ao longo do tempo. Né? Depois da morte, ressurreição de Jesus e o início da igreja, eles foram descobrindo cada vez mais esse papel de Maria. Tanto que os primeiros apócrifos, como já no século II, o Evangelho de Tiago chega, que é um evangelho apócrifo, que depois não foi resgatado como revelação, mas que de alguma maneira já dá indícios da grande veneração, do grande respeito que a comunidade primitiva tinha em relação à mãe de Jesus. Uma mulher santa, pura, assim a destacam sempre. Então, acredito que isso foi crescendo realmente ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Padre Fernando, você já até podia emendar essa pergunta, essa reflexão com a pergunta do Paulo Rodrigo de Souza. Ele pergunta quais são os dogmas de Nossa Senhora que foram instituídos pela Igreja, não é? E como é que a Igreja foi então instituindo esses dogmas a respeito de Maria? Todos os dogmas marianos têm um fundamento direto ou indiretamente nas Sagradas Escrituras. Mas
é sempre importante nós recordarmos que a palavra de Deus, a revelação chega até nós através da tradição viva e das Sagradas Escrituras. O depósito da fé é formado desses dois dons que comunica a palavra de Deus. Feito essa introdução, os dogmas marianos, né, da Imaculada, né, colocando uma ordem assim cronológica, né, olhando para a Virgem Maria no seu aspecto histórico. Primeiro ela foi imaculada, né, escolhida para ser mãe de Deus, tornou-se mãe de Deus com a graça de permanecer virgem antes, durante e depois do parto, e como agraciada com a Assunção, né? Dogma da Assunção. Da Imaculada Conceição se vê a graça dela participar do mistério do Cristo que vence o pecado, e por antecipação que ela recebeu este dom. Na outra ponta do arco está o Cristo que venceu a morte, é a Virgem assunta aos céus. Sempre com fundamento bíblico, direto e indiretamente. Os concílios também foram refletindo, os santos padres, o magistério da igreja não deixou de refletir até as afirmações do dogma. Por exemplo, em Éfeso, né, século V, maternidade divina, ela é mãe de Deus, não é mãe apenas de uma dimensão humana, de uma parte do Cristo. Por quê? Isto feria a união hipostática de Cristo. No centro dos mistérios da Virgem e dos seus dogmas está sempre o zelo e a busca da Igreja em penetrar no mistério de Cristo, o único Salvador. Que bacana. Bom, então vamos, são 4 dogmas aí, né? Por ordem, primeiro, quer dizer, interessante, você começou por uma ordem relacionada à Virgem Maria. E não da proclamação. Agora, eu acho que na questão da compreensão histórica da igreja, o primeiro deles seria sobre a virgindade dela, né? Acho que já nos inícios, a virgindade perpétua da Virgem Maria, né? Ela é virgem antes, durante e depois do parto, né? Se me permite, Padre Roger, eu diria assim, justamente, seguindo um pouco essa compreensão que a igreja vai tendo, o Bruno Forte, que é um teólogo, hoje bispo muito famoso, ele faz uma divisão muito interessante. Ele fala dos dogmas antigos e os modernos, os 2 e 2. Os antigos, a Mãe de Deus e a Virgindade Perpétua. E a Virgindade Perpétua. Que ele fala assim, são de um tipo mais cristológico. Foi na tentativa de entender mais Jesus do que a própria Maria, né? Que se falou algo sobre Maria. Então, dentro daquela discussão, né? Porque hoje, talvez, né, para os nossos telespectadores, nós sabemos que Jesus é Deus e homem, né? Essa união hipostática que nos falava o Padre Fernando, né? Natureza, uma pessoa com 2 naturezas. Mas até a igreja conseguir formular isso levou muito tempo. Mas sabiam que ele era divino, era humano, mas como se relacionavam essas realidades. E justamente nessa tentativa de entender é que se formulou a pergunta se podia dizer que Maria é mãe de Deus. Porque se Jesus é Deus, então Maria é mãe do Deus feito homem, do Deus encarnado. Esse foi o dogma em Éfeso em 431, século V. Já a compreensão da virgindade, como o senhor disse, já vem desde os primeiros credos, não chega a ser totalmente formulada pela igreja, mas nos concílios sempre vai aparecendo essa fórmula, até que aí pelo século VII, VIII, já está claramente definido que é virgem antes, durante e depois do parto. E aí depois viriam os dogmas modernos, que na ordem cronológica, como dizia o Padre Fernando, foi uma compreensão tardia, porque Maria primeiro foi imaculada, mas a igreja só compreendeu isso muitos séculos depois. Então, na época da Idade Média, é que se discutiu entre maculistas e imaculistas que estavam a favor ou em contra da proclamação desse dogma. E, finalmente, a igreja, em 1854, é que formula o dogma com Pio IX. E a Assunção, propriamente, é o último desses dogmas, né? Que foi formulado em 1950. Mas, na verdade, é interessante observar como na fé do povo, na compreensão do povo, já muito antes da proclamação, isso estava presente, já em Éfeso, inclusive. Enquanto estavam lá os padres conciliares discutindo dentro do concílio, lá de fora estava o povo defendendo a Theotokos, né? Maria, a mãe de Deus. Então,
é interessante perceber como esse processo dessa tradição viva que o Padre Fernando dizia, né, vai acontecendo realmente ao longo dos séculos e acontece em primeiro lugar também no coração do povo. E aí é importante dizer para o povo que está em casa, alguém vai dizer, nossa, mas Maria passou a ser imaculada só quando foi proclamada, em 1854, né? Ou ela foi assunta só a partir de 1950? Não. É igual uma estrela que um astrônomo descobre. A estrela já existia. Não é? Agora, a dimensão daquela estrela, o que ela era, não é? Os cientistas, olha, descobrimos um novo planeta. Não, o planeta já existia, não era tão conhecido por nós. Do mesmo jeito, são as verdades bíblicas, não é? As verdades da nossa fé, e entre eles esses dogmas que são tão lindos, na verdade. E só para completar aquele raciocínio do Bruno Forte, ele dizia, os 2 primeiros são mais voltados para Cristo. É interessante que esses 2 últimos, a serem proclamados propriamente, né? Falam mais do homem, naquele sentido que o Padre Fernando falava de que ela é ícone de humanidade, e justamente é ícone daquilo que o homem foi chamado a ser desde a criação. Então Maria Imaculada é uma revivência do paraíso, né? No fundo, o plano original de Deus para o ser humano, né? E Maria assunta ao céu é aquilo que nos espera, a glória eterna, né? A escatologia viva nela, né? Aquela realidade final que todos esperamos, a ressurreição, nela já aconteceu. Então é interessante que num mundo que era tão conturbado na época, e continua sendo, né, nos nossos tempos, desde o século XVIII, XIX, XX e XXI, é o homem que está no centro da preocupação da igreja, e talvez por isso ela, como aquela que vence as heresias antropológicas, como diziam os padres da igreja, também quer dar uma contribuição. Que bacana. O Alan Nascimento já está aqui, vamos entrar já nas aparições, porque o Alan Nascimento mandou um e-mail denso para nós, mas para ser bem objetivo ele diz o seguinte: o que a igreja tem a dizer sobre as diversas aparições de Nossa Senhora em todo o mundo? Por que Nossa Senhora aparece tanto? Muito bem. É interessante nós percebemos que a temática da aparição já faz parte da revelação pública, bíblica, né? Não é algo que começa com Nossa Senhora ou com os santos, né? Seja no Antigo como no Novo Testamento. Terminada a revelação pública, chegada à plenitude em Cristo Jesus, a igreja foi chegando a essa compreensão, dentro da tradição também viva, da existência de revelações particulares, onde a igreja vai desenvolvendo um processo a partir dos padres da igreja, o próprio Santo Agostinho, Pseudo Dionísio, Gregório de Nissa, Isidório de Servilha, já vão sistematizando a análise a respeito destas aparições, desses fenômenos, né? Mais tarde, papas também vão participar desse discernimento e até o magistério começa a produzir. A partir do século XIII, nós temos, com a Idade Média, uma grande busca, né, de corresponder também com critérios essas relações. E chegamos no Quinto Concílio de Laterão, ou Lateranense, século XVI, onde fica orientado que não se divulgaria essas aparições sem antes uma análise apurada do ordinário local, que é o quê? O bispo local. Um século depois, por parte de Urbano VIII, fica claro que, analisado na diocese pelo bispo, então se envia para a Santa Sé. E a teologia latina, ela sempre foi influenciada fortemente por Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, voltamos aos padres da igreja, né? Ele já dava 3 critérios claros para discernir as aparições. Cito: origem e autenticidade das manifestações. De onde está vindo? Até que ponto são autênticas? É preciso ouvir, analisar. Só bom lembrar que Santo Agostinho é do século V. Exatamente, voltamos aos padres da igreja. Lá nos primórdios ainda. Segundo critério, a sua relação com a revelação pública, importantíssimo. Esse critério, né, é fundamental. Eu, pessoalmente, acho que é o principal. Ou seja, esta revelação, esta aparição ajuda as pessoas a viverem o Santo Evangelho? Ajuda numa compreensão
mais profunda daquilo que já foi revelado plenamente em Cristo Jesus. E, por fim, o terceiro critério, o gênero de acolhimento que deve merecer da parte dos fiéis. Ok, até que ponto os fiéis podem acreditar? Importante também que o magistério da igreja não visa dizer que aconteceu historicamente esta aparição, realmente apareceu. Não, não entra nessa questão. Mas sim, através desses critérios, se esta revelação choca ou não com algum elemento da revelação pública. Se esta devoção que está surgindo a partir do tal testemunho da aparição, se esta devoção colide ou não com a espiritualidade cristã comum a todos, litúrgica e etc. Então, são esses critérios e outros, mas fiz uma pesquisa dos principais que eu encontrei, que vão nos ajudar a termos um parecer eclesial daqueles que têm o serviço do discernimento dos espíritos, que são os teólogos e também os senhores bispos, sem dúvida, o Papa. Aí, essas instâncias, da diocese até a Santa Sé. A primeira autoridade a se pronunciar é o bispo diocesano. Então é importante que o bispo, como aquele que é o pastor da igreja, aquele que responde ali pela igreja, ele dê o seu parecer. Agora, padre, o padre Fernando trouxe isso para nós, para a gente entender até que o fenômeno das aparições não é uma coisa recente, não é uma coisa de alguns anos para cá, não. Ou seja, está desde os primórdios da igreja a essa manifestação. Aliás, padre, o senhor podia fazer uma distinção para nós, porque algumas pessoas também podem confundir, porque tem alguns fenômenos místicos diferentes. Por exemplo, locução interior, aparição, não é? Como é que a gente pode distinguir uma coisa e outra? De fato, os fenômenos místicos são vários, né? Então, quando uma pessoa sente uma voz interior que lhe fala e percebe que isso vem de uma outra origem, isso é o que a gente costuma chamar de locução interior. Ou talvez quando ela tem a visão de alguma realidade, que também aparece para ela como exterior, se trata das visões, quando ela visualiza algo, embora não material, né? E é nesse caso das visões, né, que pode-se falar então que houve uma aparição, porque diante de uma aparição há uma vidente ou videntes, né, que veem, que têm a graça de ver, como por exemplo, às vezes tem a graça só de escutar, embora não tenha a graça de ver, né? Então assim, fenômenos como esse sempre existiram, são dons místicos, no caso de alguns, e muitas vezes são, então aí a gente distingue se é simplesmente um dom, né, de uma comunicação com Deus, ou se realmente há uma intenção de Nossa Senhora ou de Jesus de manifestar uma mensagem, e por isso ela aparece explicitamente para alguém com uma mensagem pública, né? E por isso a necessidade do discernimento da igreja. Talvez porque a comunicação se intensificou nos últimos séculos, de fato a gente percebe um aumento, pelo menos, do conhecimento que temos das aparições a partir do século XVIII, XIX, e aí como que há um boom, fenômeno realmente grande. Muitas aparições, e hoje em dia mais ainda por causa da internet, da comunicação. Então qualquer suposta aparição já é noticiada como uma aparição. E aí vem o problema do discernimento, justamente, que o padre Fernando dizia. A necessidade, diante de tantos fenômenos que se multiplicam por todos os lados, de fazer um discernimento. Então, antes de tratar um fenômeno como aparição, a gente trata como uma suposta aparição, ou como um fenômeno extraordinário que precisa ainda passar pelo juízo da igreja. Tanto que hoje, muitas vezes se considera o primeiro critério o equilíbrio mental do vidente, por exemplo. É uma questão que muitas vezes é fundamental, né? Depois a honestidade do próprio vidente, do seu grupo, são elementos assim como mais subjetivos, além dos objetivos que colocava também o padre Fernando. E, por outro lado, a qualidade da mensagem, no sentido do conteúdo, se vai em conta do evangelho, como foi colocado. Se ela agrega ou desagrega, né? Porque
Exatamente. E por último, o fruto dessa aparição. Os frutos, que é fundamental. Não vamos aprofundar isso aí, porque é o tema do programa, gente. Nós vamos ir para um breve intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu quero convidar você para vir para o acampamento de cura interior, que vai acontecer aqui na Canção Nova, do dia 1º ao dia 3 de julho. Tá? Vamos depois passar mais informações, mas é só para você colocar na sua agenda que do dia 1º ao dia 3 de julho vamos ter um acampamento maravilhoso aqui na Canção Nova de cura interior. E as suas perguntas estão chegando, são muitas aqui. Nos blocos que vêm para frente, eu vou realmente aqui botar no ar as suas perguntas. Vamos para um breve intervalo, é só para a gente tomar água e a gente volta daqui a pouquinho trocando ideias. Que bom, nós estamos de volta no nosso programa Trocando Ideias e você está vendo que o programa hoje está muito bom, né? Porque é sempre bom, na verdade, conversar com você. Obrigado a você que está mandando sua pergunta. Você pode continuar mandando aqui para nós suas perguntas. Na medida do possível, nós vamos realmente colocar a sua pergunta aqui na nossa conversa, tá bom? trocandoideias@cançãonova.com, tá? Que é o nosso e-mail, trocandoideias@cançãonova.com, tá aí para você mandar o seu e-mail, ou você que está usando o Facebook, facebook.com/trocando ideias. Lembrando que nós estamos olhando apenas as perguntas que estão chegando pelo inbox aqui. Inclusive, para continuar aquela conversa que nós paramos no bloco anterior, chegou aqui a pergunta do Fábio Sene Beckman, né? Ele diz assim: qual é o critério que a igreja usa para que seja considerada legítima ou não uma aparição? Já que pode haver o perigo de fraudes, e pode haver mesmo, né? Então, um critério, quais são os critérios? A gente já começou a falar isso no bloco anterior, mas de forma muito prática, quais são os critérios que é importante observar? Dando continuidade ao que nós falávamos no primeiro bloco, um dos critérios ainda a ressaltar, apresentado por São Tomás de Aquino, no século XIII, é da necessária complementariedade, ou de um necessário complemento, porque nem sempre aquele que tem a aparição e comunica uma mensagem tem condições de interpretação, né? Às vezes esse dom é dado ao vidente, ora não. Então sempre a igreja acredita nessa dinâmica da complementariedade, né? Daí, repito, a autoridade local primeira é o senhor bispo, né? É assessorado por teólogos, não é mesmo? Que vão colocar a serviço o carisma do discernimento dos espíritos. Isso vem de Deus, isso vem de uma realidade simplesmente humana, natural, e quando digo humana, natural, não é nada negativo, ou vem até de uma tentação. Esse discernimento é importante. Um outro critério que o próprio Cristo revelou, que já foi mencionado aqui pelo padre Alexandre, mas que está em Lucas capítulo 6, versículo 43, seguinte: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de ortigas. Parafraseando, não se colhe falta de santidade daquilo que é uma revelação privada, mas que tem origem santa. Não se produzem frutos de prejuízo, de desunião, de ataque à igreja, aquilo que vem do céu e que se apresenta como mãe da igreja, ou um anjo que a igreja venera, ou o próprio Senhor da igreja, cabeça da igreja, Jesus Cristo. Muito bem, padre Alexandre. Tentando ser bem concreto, fazendo uma comparação, a gente precisa, em primeiro lugar, perceber o seguinte: mesmo que uma aparição seja autêntica, ela sempre vai passar pelo filtro da pessoa que o recebe. Uhum. Ou seja, se até mesmo na Sagrada Escritura, o autor sagrado também colocava todo o seu mundo espiritual, cultural, com mais razão numa aparição que é uma revelação privada. Uhum. Então, mesmo que essa revelação privada seja autêntica, a gente vai precisar fazer um discernimento daquilo que está sendo transmitido, porque a pessoa vai usar toda a sua imaginação tal como ela recebeu na sua formação, na língua que ela tem, que ela sabe, que ela domina, enfim, todos os elementos que são próprios da cultura e da dimensão humana. Então, a gente às vezes pensa que a aparição é como
o vidente recebe uma mensagem direta de Deus, assim como uma parabólica, né? Tem um livro muito interessante do Afonso Murad, que fala, Deus continua falando hoje, né? Visões e aparições nos dias de hoje. Recomendo, vale a pena. E ele usa essa imagem, ele fala assim, os videntes não são como antenas parabólicas que captam uma mensagem inacessível para nós. Eles são destiladores de uma experiência mística pessoal. Então, eles têm uma experiência mística e eles transmitem essa experiência religiosa da maneira que eles podem, a partir da sua subjetividade psíquica e espiritual. Não tem como fugir disso, porque assim também foram os que escreveram a Bíblia, né? Deus não ditou, né? Isso é importante a gente ter claro. Deus respeitou o humano, né? O homem, na hora de escrever. Também assim, quando Ele quer hoje nos transmitir uma revelação privada, Ele respeita a pessoa. Por isso que é muito importante analisar, e agora sim vamos para saber se é autêntico ou não, primeiro a pessoa que está recebendo. Então, por exemplo, o que eu falava, o equilíbrio mental do vidente. Só para dar um exemplo, no Chile, uma época apareceu um senhor lá que dizia que Nossa Senhora estava aparecendo para ele e Nossa Senhora tinha revelado que ele tinha que se transexuar. É muito pouco provável que Nossa Senhora tenha dito isso para ele, né? Foi uma aparição num lugar chamado Villa Alemana, né? Ou, por exemplo, o outro critério, a honestidade do vidente e do seu grupo, né? Então, quão honesto é todo esse processo? Por exemplo, o Papa Francisco, na entrevista que eu tive a graça de fazer com ele, mencionei esse tema, e ele falou assim, é muito importante a obediência ao bispo, porque aí você vê se a pessoa está sendo honesta, ou se, por outro lado, ela busca ela aparecer. Ele usa a palavra protagonizar. Ele fala, tem uma aparição lá na Argentina, que não convém mencionar aqui o nome, mas que a pessoa protagoniza, e o bispo fala para ela ficar quieta, ela não fica. E ao contrário, na outra que o bispo falou para ficar quieta, hoje, atualmente, já foi até há pouco tempo reconhecida lá em São Nicolás. Padre, eu queria enfatizar esse ponto que o senhor trouxe, da questão do protagonismo, não é? Porque muitas vezes, não só essas aparições grandes, mas até uma revelação particular. Sim. Às vezes a pessoa quer chamar muita atenção sobre si. Exatamente. E o fenômeno religioso não é para chamar atenção sobre pessoa, sobre mim, Nossa Senhora apareceu para mim. Não é para o Padre Roger ficar sendo as atenções, mas é Deus, é o fenômeno celeste. E isso me preocupa porque não só em fenômeno de aparições, mas às vezes pessoas que têm alguma revelação, têm algum outro dom, não é? A pessoa tem muita preocupação de chamar o dom a atenção para si. E as pessoas criam um culto, em vez de ser o culto a Deus, a Nossa Senhora, isso inclusive dificulta o nosso diálogo interreligioso. Nós criamos culto em torno da pessoa, porque aquela pessoa é que tem ali o dom. Exatamente. O caso de São Nicolás é típico, porque foi há pouco tempo aprovada, está a uns 100 quilômetros de Buenos Aires, e a vidente, desde o início, o bispo pediu para ela só contar para ele o que acontecia. E ela se calou. Jovens do movimento de Schanstatt fizeram missão nessa cidade, bateram de porta em porta, entraram em quase todas as casas da cidade. Na casa dela, ela não recebeu. E ela não recebe ninguém, né? Tudo que ela recebe de mensagem de Nossa Senhora, ela transmite diretamente ao bispo. Ou seja, ela saiu totalmente de cena. Desde que o bispo colocou essas condições, ninguém mais a vê, né? Então, isso o próprio Papa menciona como algo positivo, como um indício da honestidade do vidente. Um terceiro critério que eu já falei é a qualidade da mensagem, voltando também aos critérios que o Padre Fernando falava. Ou seja, depende muito do que a pessoa transmite, né? Por exemplo, se ela vai transmitir mensagens de ódio, por exemplo, tem uma aparição que aconteceu no Brasil, em que há indícios na mensagem de Nossa Senhora que ela fala em contra dos protestantes. Nossa Senhora não pode ser antiecumênica, ou seja, a sua mensagem não pode ser antiecumênica, ou seja, porque a igreja não é antiecumênica. E ela sabe que é mãe de todos. Exatamente, né? ela é mãe Mesmo também dos protestantes, não exatamente, aceita. ela é mãe de toda a humanidade. Então, esse tipo de situação, a qualidade da mensagem, ou dizer coisas que vão em contra, obviamente, da Sagrada Escritura, ou da revelação pública, como dizia, né, aquela que está sacramentada, né, na Bíblia, ou no magistério da igreja. Claramente a qualidade, o tipo de mensagem. E por último, o fruto das aparições. Sim. E nesse ponto, né, o Papa também menciona o seguinte, que muitas vezes há grandes frutos, e ele não questiona, mesmo que uma aparição talvez não seja 100% autêntica, porque a igreja nunca vai dizer se é totalmente ou não é, se foi, ela simplesmente o que ela reconhece é que há possibilidade de culto ali, que há possibilidade, inclusive, de celebrar, né, não existem contradições. Não há contradição com a fé, exatamente, essa é a palavra que se usa. E nesse sentido, ela autoriza
o culto público ali, mas ela nunca vai dizer foi ou não foi. Isso é importante também a gente saber. Mas os frutos, pelos frutos conhecereis. Então, se há muitas conversões, Exatamente. se há muita gente que realmente procura a santidade a partir daquele fenômeno, é provável que ali esteja acontecendo algo realmente de Deus. Mas mesmo assim, inclusive nesses casos, o Papa fala, muitas vezes a graça e pecado misturado. Porque pode ser que uma aparição não seja autêntica, ou que haja muitas coisas da pessoa, mas que as pessoas têm tanta fé que elas realmente atendem com fé e se convertem. Então a expressão que o Papa usa há muitas vezes graça e pecado concentrada, mas a verdadeira ação de Deus, muitas vezes, por causa da fé das pessoas. Deus leva em conta a fé daquela pessoa, né? Mais do que o fenômeno que está sendo... Gente, olha só, vou aproveitar porque o Sérgio Santos está perguntando assim, as aparições de Jacareí aqui interior de São Paulo, lá de São José dos Campos, são reconhecidas pela igreja? E essa é o Sérgio Santos, né? A Jovelinda pergunta aqui para nós também. Vocês já ouviram falar das aparições de Nossa Senhora em Aguera, na Bahia? O que vocês têm a falar sobre isso? Ou seja, na verdade, só aqui no Brasil, se você prestar atenção, não existe um estado do Brasil que não há alguém dizendo que Nossa Senhora apareça lá, né? Eu já vi vários, aqui em Belo Horizonte, interior de Minas Gerais, essa de Jacareí, assim, são tantas. Como é que a gente vai se posicionar diante de diversas aparições relatadas de Nossa Senhora? Padre Fernando. É ficar atento a esses critérios, né? A partir do critério relação da pseudo, da possível aparição com mensagens, com a autoridade local chamado bispo diocesano, né? Acho que o mais prático é isso. Eu ouvi falar da aparição, daquela mensagem e tal, é perguntar para o pároco. Então, senhor padre, né, o que a igreja aqui, o que o bispo, o que o clero fala sobre esta aparição? É claro que se o pároco não souber, ele vai pesquisar para dar a resposta a esta fiel. Em termos bem práticos, é isso, porque até elencar os critérios não quer dizer que as pessoas também têm condições de fazer uma análise desses critérios. Mas se esse critério fundamental, se a igreja já não deu, ou se a igreja já reprovou, e aí eu queria chamar a atenção sobre Jacareí, porque Jacareí é aqui do lado, né? O bispo diocesano, seja o primeiro bispo, Dom Nelson, até o bispo atual, a aparição de Jacareí, a igreja não a reconhece, até porque ali é um fenômeno daquilo que o senhor citava aqui antes, tá? Uma falta de comunhão e de obediência à igreja. Aí você já percebe que o fruto já não é bom. Sim. Não é? Se não há comunhão com a igreja e se não há obediência, isso não vai acrescentar. Vai ser até um perigo para nós, né, padre? Eu acredito que sim. Esse tema já foi tema de estudo da própria Comissão de Doutrina da CNBB. Existe um documento muito simplesinho, Subsídios Doutrinários da CNBB. O número 1 justamente tratou esse tema, aparições e revelações particulares. E ele elenca, por exemplo, uma série de supostas aparições no Brasil, como em Erechim, como... em Natividade, no Rio de Janeiro, como em Itu, São Paulo, Congonhal, Minas Gerais, Taquari, no Rio Grande do Sul e muitos outros. Nenhum desses, que eu saiba, está reconhecido pelos bispos. Aqui o documento não menciona nenhum ainda como reconhecida. Alguns lugares pode ser que o bispo permita, autorize que as pessoas peregrinem a esse lugar, às vezes até indica um padre para acompanhar pastoralmente, porque é melhor às vezes indicar um padre para acompanhar pastoralmente do que deixar que o fenômeno corra solto, né? Muitas vezes indica um diretor espiritual para o vidente, ou a vidente, ou os videntes, para que possa acompanhar realmente de perto o fenômeno, e aí também a gente vai vendo se a pessoa vai obedecendo, se vai seguindo realmente as recomendações da igreja e do bispo local ou não. Então, acho que é muito importante esse critério de eclesialidade, eu diria, né? De que as pessoas realmente estejam em comunhão com a igreja, porque Nossa Senhora nunca vai querer revelar algo em contra da vontade da igreja ou do bispo local, mesmo que o bispo local seja cético, tenha suas reticências, isso vai ter que ser superado para que realmente aquela aparição se mostre como autêntica. Por exemplo, em aparições que hoje já sabemos que a igreja dá um grande apoio, como Guadalupe, ou Fátima, ou Lourdes, num primeiro momento houve muita reticência para aceitar. Claro. Então pode ser que a gente esteja vivendo esse momento, mas não vai ser à margem do bispo, separado dele.
Tem que ser junto e de acordo com os critérios que ele vai colocando. E o bispo se acerta com Deus e com Nossa Senhora, né? Falando em uma linguagem bem clara. Ou seja, é a missão dele. Sim. Então é ele que tem que fazer esse discernimento. E ele tem toda uma assessoria. Agora também é interessante vermos que esta comunhão, compreendemos que essa comunhão com a igreja, com esses critérios, jamais vai obrigar o fiel a acreditar naquela revelação, naquela aparição. Ninguém é obrigado. O pároco meu acredita, o bispo acredita, está autorizado o culto, mas olha, eu não estou conseguindo acreditar. Você não é menos católico por causa disso. É diferente quando a pessoa é movida por orgulho ou outras coisas. Eu não preciso dessa aparição. Sabe uma coisa assim, que não é exercício de virtude. Mas, tirando esse exagero, a pessoa nunca é obrigada a acreditar. Eu não acredito que Nossa Senhora apareceu para os pastorinhos. Você não é menos católico, você não está pecando por isso. Agora, vamos vendo os testemunhos dos papas, os frutos, mas mesmo assim, aparição ou manifestação que a igreja não se opõe, mostra que não tem contradição, não obriga ninguém a acreditar. E talvez só, Padre Roger, complementando isso, e também, às vezes eu percebo em alguns casos que a pessoa justamente não faz parte do credo nem dos dogmas da igreja. E às vezes a gente dá mais atenção a isso que Nossa Senhora disse do que ao próprio Evangelho. Então tem que ter muito critério para discernir, ou seja, nós não estamos obrigados a fazer aquilo que supostamente Nossa Senhora disse numa aparição. Estamos sim obrigados a seguir o Evangelho, os ensinamentos da igreja, os mandamentos. A aparição é sempre convite. Né? É um dom de Deus. É sempre um convite para retornar ao Evangelho. Sim. Não é? O convite é para retornar ao Evangelho. O senhor trouxe uma coisa aqui que eu fico muito preocupado. Muitas vezes esses movimentos devocionais, a qual aprecio todos, têm suas riquezas, têm o seu valor maravilhoso. Mas às vezes a gente não cresce na fé porque a pessoa centra-se apenas naquela devoção. Não é? Por exemplo, o movimento lá de Nossa Senhora, Legião de Maria. Então a pessoa ela só lê a catena de Nossa Senhora. Não é? Lá aquele movimento do cenáculo, a pessoa só lê o livro do Padre Gobi. Os devotos da misericórdia, a pessoa só leu o livro da irmã Faustina, Nossa Senhora falou para ela. Mas peraí, Nosso Senhor falou primeiro, é a Bíblia. O critério primeiro da nossa fé é a palavra de Deus. Então, às vezes eu vejo que as pessoas citam tudo quanto é livro, qualquer mensagem da Nossa Senhora, ela disse, Nossa Senhora disse isso, aquilo. Tá, mas e Nosso Senhor Jesus Cristo? E Deus? E a sua palavra? Eu acho que esse critério é muito importante, né? Fundamental. Sem dúvida. Eu diria, inclusive, que o modo de atuação normal de Deus, e inclusive de Nossa Senhora na nossa vida, não é através das aparições. Ou seja, eu costumo dizer, num artigo que eu escrevi uma vez, eu falei claramente isso. A aparição é uma manifestação extraordinária de um fenômeno que é ordinário na vida de todo cristão, que é o fato de que nós nos comunicamos com Nossa Senhora pela oração. Então, nós não precisamos de uma aparição, nem quem é vidente é algo mais ou melhor do que nós, simples cristãos que não temos este dom, né, e que não fomos escolhidos por Nossa Senhora, porque todos os dias nós podemos nos comunicar e conversar com ela, podemos receber a sua intercessão e as suas graças. Então, não temos necessidade em si das aparições, porque elas ajudam, claro, e por algo Deus permite que Nossa Senhora apareça em alguns lugares de maneira autêntica, mas a experiência comum de 99% dos cristãos é esse diálogo. Maria fala ao nosso coração, Maria se comunica conosco e nós com ela simplesmente de uma maneira ordinária, normal, natural, e não necessariamente através de uma aparição. Não precisamos correr atrás desse fenômeno, por dizer assim. Por exemplo, então eu vou já falar, porque o senhor propaga a devoção aqui à Mãe Rainha. A Vanessa Silva está perguntando assim, mas como ter discernimento verdadeiro se Nossa Senhora quer que eu faça aliança de amor com ela ou não? Eu gostaria que o senhor respondesse. Boa. Muito bem. A melhor pessoa para responder, não tem melhor. Justamente, eu acho que todas as insinuações de Deus e de Nossa Senhora no nosso coração não são nunca percebidas, em geral, salvo nesses casos de aparição ou de uma locução interior, de uma maneira extraordinária. Então a gente vai perceber isso pelo dia a dia, pelos acontecimentos da vida. O padre José Kentenich, que foi quem fez a primeira aliança de amor com Maria, né, em 1914, ele percebeu isso sem ter nunca tido nenhuma aparição. Isso que a Nossa Senhora não apareceu para ele? Nunca apareceu em Schoenstatt, nunca apareceu no santuário, né? Ele simplesmente, pelos acontecimentos da época, a guerra, os jovens que iam ficar meio que órfãos, um movimento que estava começando a crescer bonito que de repente se desfaz,
ele percebeu, e uma capelinha que foi colocada à disposição deles, ele falou, será que Nossa Senhora não está querendo ficar nesse lugar? E aí ele convida Nossa Senhora a se estabelecer junto com os jovens, e só meses depois é que ele vai voltar a falar disso. Ele deixou para ver se realmente ele tinha acertado na vontade de Deus. Então, ele sentiu, de alguma maneira, uma inspiração interior, sem que tivesse nenhum tipo de... Foi um discernimento que ele fez. Ele chama isso de fé prática na divina providência. Então, com essa fé prática na divina providência, uma providência que fala no dia a dia, nos acontecimentos da vida, ele percebeu, eu acho que Nossa Senhora está querendo... E aí ele se atreveu, deu o salto. Ele disse que foi o salto mais ousado da vida dele. Mas que depois se comprovou pelos frutos, justamente, né? E aí, muitos jovens foram para a guerra, lá entregavam seu coração a Nossa Senhora, e outros quiseram fazer o mesmo caminho, selar a sua aliança de amor com Maria. Então, nesse caso, eu sugiro a nossa telespectadora aqui... A Vanessa. A Vanessa, desculpa, eu não peguei o seu nome direito. Vanessa, conversa na tua oração com Nossa Senhora e pergunta para ela se ela quer que você faça uma aliança de amor com ela, porque certamente no teu coração e pelos acontecimentos da tua vida, você vai perceber essa resposta, sem que precise de nenhuma aparição para isso. Que coisa boa. Gente, eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem para nós depois do intervalo, tá ok? Eu queria que vocês diferenciassem aqui para nós o que difere aparições de Nossa Senhora como a Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira da América Latina, e umas aparições como é Fátima, como é Lourdes, são ambas reconhecidas pela igreja, mas o que difere uma da outra, tá? Você vai conferir daqui a pouco com eles, depois do intervalo, que nós voltamos com você, Trocando Ideias. Estamos de volta com o nosso programa Trocando Ideias. É bom trocar ideias, né, gente? A gente vai crescendo, eu imagino, eu estou aqui crescendo muito com tudo que estou ouvindo, debatendo, conversando. Imagino que você que está em casa também, estou vendo aqui as suas manifestações, e é muito bom ter o carinho da sua participação, porque todos nós precisamos crescer na fé, precisamos crescer como pessoas humanas e assim por diante. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta aqui para os nossos convidados, não é? Para que nos ajudasse a diferenciar esses diversos fenômenos da manifestação da Mãe de Deus durante a história da igreja, não é? Durante esses tempos que se passaram. Então, nós temos aqui no Brasil a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Nós temos na América Latina, mas a partir de Guadalupe, no México, Nossa Senhora de Guadalupe. Lá em Fátima, Portugal, Nossa Senhora de Fátima. Lá em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. São todas muito conhecidas e amadas. Aliás, no Brasil, quantas Marias de Fátima, Maria de Lourdes, Marias Aparecidas, não é? Falta Maria de Guadalupe, que não é muito comum aqui, é muito no México, não é? Na América Latina em geral. Em geral, é verdade. Então, como é que a gente faz para diferenciar esses fenômenos uns dos outros? Acho que é importante buscar conhecer a história, o contexto que surgiu. Até para perceber que se passa por videntes ou se passa, por exemplo, por pescadores que encontraram uma imagem de forma extraordinária, uma parte, depois uma outra parte, o milagre da multiplicação dos peixes. Isso é Aparecida. Falando de Aparecida. Então, a história acaba nos dando com mais exatidão as diferenças, né? Você citou aí Guadalupe, Fátima, Graças, Lourdes, quero acrescentar aqui Medjugorje. Depois, se quiser falar, a gente falaria um pouco. Diferencia-se de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Justamente porque não foi a aparição de Nossa Senhora, embora o nome é Aparecida, né? Mas uma manifestação ali no Rio Paraíba. Agora, obedece ou não aqueles critérios todos que nós viemos falando até agora? Claro que sim, ao ponto de se tornar... ser reconhecido como padroeira do Brasil. E o título, Nossa Senhora da Conceição, que remete ao dogma da Imaculada, né? Então, de fato, o que a gente recomenda? Procure estudar, procuremos aprender um pouco mais da história, né? Eu, certa vez, adquiri um livro, Nossa Senhora de Todos os Nomes, Orações e História, com 260 títulos marianos. Não são 260 aparições. Eu achei interessante a organização desse livro, escrito por Frei Darley Zanon, que é por ordem alfabética. Ele vai de A até W, Z. De A a Z, com títulos e com histórias. Muito interessante. Existem muitos outros livros que vale a pena pesquisar. Acho que a palavra é pesquisa. Pesquisar. Padre Alexandre, eu até queria acrescentar isso, mas eu vou a partir da pergunta
desculpa, ela não quer ser identificada, tá? Eu, particularmente, amo muito Nossa Senhora, mas eu tenho um verdadeiro pavor das mensagens das aparições. Tenho muito medo. Não leio de jeito nenhum, mas as que eu li me deu vontade de desistir de viver, trabalhar e ter filhos. Pergunto, isso é pecado? Eu posso continuar amando Nossa Senhora? Eu digo isso porque muitas aparições têm uma mensagem assim muito apocalíptica, não é? Exatamente. Então, o que você responderia para essa nossa fiel e para tantos outros que pensam sobre isso? Então, eu volto ao que eu falei no início. Sempre a aparição tem uma dimensão divina e uma dimensão humana. E o imaginário da época em que aconteceu a aparição, ou das crianças, no caso, né, condiciona muito o fenômeno, né? E nós precisamos, então, fazer um discernimento. Por exemplo, uma mensagem que seja muito moralista ou que seja muito apocalíptica, parece muitas vezes estar em contradição com toda a mensagem de amor, de misericórdia, de caridade, né? A beleza que é, quando a gente escuta agora o Papa Francisco falando da beleza do amor, né? Da beleza de evangelizar, da alegria, né? De ter uma família. Ou seja, a mensagem é muito mais positiva que negativa. Então, eu acho que a gente pode tranquilamente olhar essas mensagens dando como a gente diria em português, dando um desconto, né? Porque foi dentro de uma época concreta, num contexto concreto, né? Nós não precisamos, as mensagens dos videntes não são necessariamente uma profecia de algo que vai acontecer. A gente também precisa passar pelo crivo da igreja, né? Por exemplo, houve videntes que preveram o fim do mundo, diante de aparições supostamente verdadeiras, mas são situações que já se comprovou que não aconteceu. A própria Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora, não vai ser Nossa Senhora que vai dizer quando vai ser, né? Então, o Papa, às vezes, ele usa já usou várias vezes uma expressão que também nos coloca um pouco em alerta diante das mensagens, ou até mesmo das aparições. Ele fala assim: não me parece que Nossa Senhora tem uma agência de correio, que a gente mandando mensagem o tempo todo, né? Isso precisa ser entendido, mas é muito nesse sentido, de que parece que a gente às vezes dá mais fé às aparições do que aquilo que a igreja, os bispos, né, a Sagrada Escritura ensina. Então, a gente sabe que, por exemplo, a visão do inferno com fogo, com enxofre, com chifres e todas essas coisas, é própria de um gênero apocalíptico, né? Essa ideia, também na Sagrada Escritura, nós precisamos purificar na hora de entender, né? É um tipo de literatura que sempre, de novo, pode ressurgir ao longo da história da igreja, mas que não necessariamente, né, ou seja, na Idade Média quiseram chegar a medir a temperatura do inferno, ou seja, nunca vamos saber quanto, né? Ou seja, porque o inferno é um estado, não é um lugar, por isso mesmo é que não tem fogo, porque é um estado do espírito, né? Agora, o fogo fala dos tormentos que a gente passa nessa distância que a gente vive com Deus, que é a situação de quem está no inferno. E aí o fogo expressa de alguma maneira isso, mas é um símbolo, é uma imagem. Então, nesse sentido, não temos que imaginar, porque a igreja sempre ensinou que céu, purgatório e inferno são estados do espírito, né? E não lugares concretos, físicos, como aparece, né? Mas na hora da visão, aparece lá fogo, aparece tormentos, mas é para expressar uma realidade mais profunda, que é essa distância infinita de Deus, que é própria daquele que está no inferno. Que bacana. Agora... Padre, vamos já para outra, porque senão não vai dar tempo. Você já tocou no assunto, chegou muitas perguntas a respeito de Medjugorje, não é? Medjugorje é um fenômeno recente, mas é um fenômeno que chama muita atenção, porque são aparições que já duram há mais de 30 anos, não é? Exatamente. Eu já tive em Medjugorje pelo menos umas 2 vezes. Eu queria ver o que vocês dizem a respeito dessa aparição. Olha, eu vou dar um pequeno testemunho, daí o padre pode também completar. Eu fui para uma peregrinação com uma intenção e passei por vários santuários marianos, rezando sempre por essa intenção. Dentro do roteiro estava Medjugorje. Era o único lugar que eu não queria ir, justamente por causa dessa questão estar ainda em aberto, né, Medjugorje, porque não dá para se analisar se as aparições ainda estão acontecendo, etc. Mas eu era diretor espiritual, disse sim para a peregrinação, para o pacote todo. Mas interiormente, e não falei para ninguém, Medjugorje eu poderia deixar para outros tempos, né? Mas fui com o coração com essa resistência e termino dizendo: a graça que eu pedi, recebi em Medjugorje. Que bom. Padre... Medjugorje, eu acho que está no
no coração e no dia a dia de muitos cristãos, porque os fenômenos são muito fortes, os frutos também extraordinários, conheço muitas pessoas. Só sem querer interromper, o senhor já pisou lá? Não, ainda não tive ainda okay. essa graça que o pastor Fernando teve, mas eu gostaria só de mencionar algo que é importante a gente ter presente. Eu estudei uma vez um livro de um antropólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que ele analisa, se chama Maria entre os Vivos. E ele analisa do ponto de vista antropológico, religioso, né, mas não necessariamente teológico. E ele fez uma observação interessante. Ele falou assim, o difícil das últimas aparições dos anos 70 para cá é que elas são diferentes das aparições até, digamos assim, Fátima e ao redor. Por exemplo, Boring, Banot, que são dos anos 30, né, 1930, 32, 33, na Bélgica. Porque aquelas eram 1, 6, 8, 16 vezes e acabou. Né? Uhum. O fenômeno de Medjugorje começou nos anos 80 e continua até hoje. Então isso dificulta muito a análise. Sim. E tem muitas outras aparições que também continuam sendo, digamos assim, cotidianas ou pelo menos periódicas, frequentes. Então, enquanto não terminar as aparições, porque vai que amanhã Nossa Senhora dá uma mensagem que não tem nada a ver com a fé cristã. Então, a igreja não pode se pronunciar ainda. Então, acho que a gente precisa de paciência, precisa de muito discernimento, precisa de prudência, né? Mas ir com o coração aberto. Porque não há uma proibição. Não há, exatamente. Então, nesse sentido, eu acho que a cautela da igreja é perfeitamente justificável, mas todos aqueles que quiserem peregrinar esse lugar, ele continua sendo um dos grandes centros de peregrinação do mundo, inclusive da Europa, né? Mas os fenômenos ainda precisam terminar de, né, ser analisados, porque simplesmente não terminaram. Então, há um novo fenômeno aí, que é mais recente, que é essa das aparições constantes. Padre Fernando, chegaram pelo menos 3 perguntas a respeito da consagração à Nossa Senhora através do método de São Luís Maria de Montfort, que, aliás, é um fenômeno que agora está se propagando bastante, né? O Tratado é um livro realmente que tem um valor devocional muito bonito, não é? Mas o que o senhor diz a respeito disso, da consagração segundo o método ali de São Luís Maria Grignon de Montfort? Vamos aos testemunhos, né? Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, fez a consagração segundo esse tratado, primeiro santo canonizado no Brasil. E São João Paulo II, seu Totus Tuus, testemunha a sua vivência do tratado. Agora, aquilo que você disse, não dá para fazer disso a minha Bíblia, né? O meu catecismo, né? É algo que precisa me ajudar a viver a Bíblia e viver a sã doutrina católica, né? Então, as consagrações, segundo São Luís de Montfort, segundo a inspiração do Padre Kentenich, né? Segundo todos os santos que chegam a nós, ou aquela mais simplesinha que as pessoas conhecem, precisam ser uma forma de expressar o amor e a nossa resposta, como São João deu a Jesus na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Foi o primeiro que nos consagrou a Nossa Senhora, Jesus crucificado. Filho, eis aí a tua mãe. Então, todas as consagrações, segundo Padre Luiz Condor, de grande santidade, postulador da causa dos pastorinhos, ou vice-postulador, mas já está no céu, já faleceu, ele dizia isso: todas as consagrações remetem àquela do Cristo crucificado. Então, se a pessoa consegue dar essa resposta como São João, trazer Nossa Senhora para o que é seu, São João capítulo 19, ela é válida e ela vai ter frutos como teve na vida de São João Paulo II e do Frei Galvão. Coisa boa. Padre Alexandre, ali do público, alguém gostaria de fazer uma pergunta ali para o senhor. Padre Fernando, aliás, aqui, Padre Alexandre. Ah, sim. Que é mais difícil, é bom para ele. Não, para mim. Padre Alexandre, eu gostaria de saber assim, o que a igreja diz sobre os fenômenos que acontecem com as imagens de Nossa Senhora. Como, por exemplo, a imagem que derrama mel, sal e lágrimas dos olhos, né? Diz que acho que há mais de 20 anos isso acontece, e hoje ela está na minha cidade, em São José do Rio Preto. Certo. Então, é uma curiosidade minha, gostaria de saber. Muito boa. Valem exatamente os mesmos critérios que falamos para as aparições. Todos esses fenômenos, todas essas manifestações extraordinárias precisam ser analisadas, né? Tem pessoas que têm
fenômenos paranormais, por exemplo, se de repente, diante dessa imagem, essa pessoa manifesta alguns desses fenômenos, né, aí é necessário, de repente, separar a imagem das pessoas que normalmente a acompanham, e aí é necessário fazer uma série de estudos em relação à imagem, e como as aparições, pode ser que algumas sejam autênticas e outras simplesmente não. Não conheço esse caso, então não tenho como opinar, e imagino também que a igreja, no seu devido momento, vai fazer a sua manifestação, vai também opinar e dizer o que pensar em relação a essa manifestação extraordinária de Nossa Senhora. Sempre eu acredito que o mais importante é o foco não ficar no fenômeno extraordinário em si, mas na mensagem de Deus por meio desta manifestação. Eu acredito que essa é a grande, o X da questão. Se nós realmente nos preocupamos só do fato extraordinário, que de repente uma pessoa que tem uma sensitividade especial poderia até fazer em outro contexto que não seja religioso, né? Ou realmente estamos vendo a mensagem que está por trás, que Nossa Senhora, de repente, está transmitindo através desse fenômeno. E os frutos, novamente, vão ser outra das características para a gente dizer se essa mensagem é verdadeira ou não, é autêntica ou não. Mas a igreja vai precisar analisar cada caso para poder também fazer um juízo final em relação a esses fenômenos. Me fez lembrar também, só gostaria de acrescentar, uma aula de Bíblia, quando eu era seminarista, e o professor foi explicar as várias possíveis interpretações do milagre da abertura do mar, né? Mar Vermelho e tal, o povo passou. Depois dele explicar, tal, ele olhou para nós assim, um pouco assustados, né, com aquelas explicações todas. Daí ele virou e falou assim, mas, olha, eu estou falando isso para vocês, ensinando, mas espero que a fé de vocês não esteja centrada na abertura do Mar Vermelho, né? Então, isso é muito importante. As imagens, as aparições, as mensagens, mas nós não podemos confundir, né, tudo isso com a centralidade do mistério pascal, do Verbo encarnado, onde houve a revelação plena. Acho que isso é importante a gente mesmo se avaliar. Nossa, que importante, que graça que eu recebi, como eu acabei de falar. Recebi uma graça em Medjugorje, mas para mim o centro não é Medjugorje, e nem é um monte das aparições onde eu recebi essa graça. Não, o centro é Jesus Cristo. O povo, a gente tem que ver, você lembrando aqui a questão antropológica, o povo tem uma sede, uma necessidade de algo extraordinário. Jesus diz, olha, não vou dar mais nenhum sinal, a não ser aquele sinal de honra. O povo precisa muito de sinais. Eu acho interessante lá na minha cidade, lá na Ceilândia, de repente numa árvore, pareceu que aquela árvore começou a sair alguma coisa, que Nossa Senhora começou a chorar naquela árvore. De repente tinha muito mais gente naquela árvore do que na igreja. Não é? E a gente começa a ver fenômenos assim, porque o povo precisa de algo sensível. E às vezes nós saímos do essencial. Porque se eu vou atrás de uma coisa muito mais do que da Eucaristia, isso já é preocupante. Não é? Agora, se aquilo que está lá me conduz para a Eucaristia, me conduz de volta para a igreja, me conduz de volta para a conversão, me conduz para uma fé autêntica, tá bom. Agora, se eu vou só atrás do fenômeno, a senhora está ali, aí eu corro atrás. Aí reúne, gente junta ônibus, não é? Aquela casa não cabe mais tantas pessoas e assim por diante. Vamos erguer uma igreja. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não é? Porque são coisas de momento e que depois acaba nos ajudando a ter uma fé autêntica, não é? Aquela fé que nós somos chamados a viver no dia a dia. Então, a gente tem que ter muito cuidado para essas coisas que são muito de momento. Só rapidinho, como também nós que somos pastores, temos que ir ao encontro dessas realidades. Sim. Porque uma coisa é a aparição, pseudo-aparição, possível aparição. Outra realidade é a mensagem, o que ela significa. E outra realidade é a capacidade de interpretação. Né? Os pastores, a partir dos bispos. Tal, mas nós precisamos ajudar o povo nessa interpretação. Porque se não formos ao encontro, esperarmos que eles venham até nós para trazer os fatos, me ajude, padre, às vezes os oportunistas, os charlatões vão atravessar aí vestido de pele de pastor, de cordeiro, e são lobos, oportunistas. Então, também, cada aparição também é uma provocação para a pastoralidade.
para cuidar das nossas ovelhas, não é? Bom, e aí eu pergunto para vocês o seguinte, são duas perguntas muito parecidas. Um diz assim, olha, corriqueiramente, quando estou em oração, eu vejo um anjo que fala comigo, me dá conselhos, já chegou até a me ajudar na escolha da passagem do Evangelho. Eu já conversei com o padre sobre isso, mas o padre disse que podia ser coisa da minha cabeça, não acredito que seja. Um outro padre disse que pode ser até a arte do maligno, não acredito que o maligno apareça para mim, diante do Santíssimo, para meditar o Evangelho. Então, ele quer compreender o que está acontecendo com ele. E, ao mesmo tempo, a outra disse assim o seguinte, olha, eu estava num acampamento, numa palestra sobre o amor, e vi uma senhora linda, com um coração enorme para o lado de fora. No dia seguinte, recebi de presente um coração grande, comprado pela minha filha, e assim por diante. No dia seguinte, eu acordei com a sensação de uma senhora tinha aparecido para mim. Como é que a gente pode ver, não é, essas coisas que são fenômenos, na verdade, místicos? A meu modo de ver, até muito simples, não é, mas que acontece com o nosso povo. Eu acredito que, em todos esses casos, o mais importante é um discernimento e um acompanhamento espiritual e humano com alguém que possa lhe ajudar a entender, porque quando a gente reza, a gente pode, né, existem graças místicas. A igreja tem aí uma longa lista de santos e outros que talvez nunca foram canonizados, mas que tiveram em seus momentos de oração graças místicas, nós acreditamos nisso. É como momentos em que de repente Deus se faz mais palpável, de repente uma presença mais forte, uma voz interior que vem e que faz parte da vida de oração do cristão. Então acho que a gente não deveria se surpreender com essas coisas, mas um discernimento, um acompanhamento qualificado para discernir o que está acontecendo, alguém que possa ajudá-lo na sua caminhada de fé, e não, novamente, não centrar toda a sua fé nesse fenômeno, né? Mas na Eucaristia, em Jesus Cristo, na Sagrada Escritura, né? No amor que todo cristão deve a Nossa Senhora, né? Mas não necessariamente só nessas manifestações extraordinárias, sem dúvida que impactam e são um presente de Deus. Todo dom místico, quando é real, verdadeiro, é um presente de Deus. E Deus sempre vai se usar dos meios que nós temos. E a fantasia, né, a imaginação é algo que pertence ao nosso ser. E Deus pode se usar também da nossa fantasia, da nossa imaginação, né, para que nós possamos imaginar, ver essas pessoas. Não necessariamente significa que houve uma materialização ali, mas Deus está se usando de uma faculdade que é nossa para nos transmitir uma mensagem, né, para nos transmitir, de repente, uma graça, um dom. E por isso precisa ser discernido. Certamente o pastor ou a pessoa que acompanha essas pessoas pode também, ao conhecê-la melhor, perceber, não, realmente você é uma pessoa que tem uma sensitividade maior, uma sensibilidade maior, ou de repente é uma pessoa mística, que precisa por isso mesmo ser ainda mais acompanhada, né, nesses fenômenos, né, que recebe. Padre Fernando, ainda dá tempo de fazer uma pergunta a respeito de Fátima. Aliás, vou aproveitar para divulgar o livro Mística de Fátima, Experiência do Sobrenatural de Deus, da Nilza e do Gilberto Maia, aqui da nossa comunidade Canção Nova, lançaram esse livro maravilhoso. Eles moraram em Fátima, acompanharam muito de perto, não é, aquilo que acontece lá, e moraram justamente com o nosso querido Padre Fernando Santa Maria. E a pergunta é justamente isso. O Vinícius diz que existe uma corrente, diz que a irmã Lúcia, vista com o Papa João Paulo II, né, eu não sei se é uma aparição da irmã Lúcia junto com o Papa João Paulo II, o São João Paulo II, mas é verdadeira. E se realmente o terceiro segredo de Fátima, que tanto foi falado, ele realmente já foi divulgado na sua totalidade. Então, o segredo de Fátima foi comunicado em 3 partes. A terceira parte foi apresentada a sua interpretação oficial do então cardeal Ratzinger, no altar do mundo, na Cova da Iria, por ocasião da canonização dos pastorinhos no ano 2000. Né? A partir daí, né, foram surgindo, principalmente na internet, né, várias interpretações que colidem com aquela interpretação. Não quer dizer que aquela interpretação foi plena, né? A dinâmica da revelação, da profecia, permite outros desdobramentos. Mas o que se percebe em torno do segredo de Fátima, ou da terceira parte do segredo, é um autêntico terrorismo espiritual. Falamos tanto de frutos, né? A paz é um fruto do Espírito, né? Então, se essas mensagens atribuídas a Lúcia, ao segredo de Fátima, têm causado transtornos, têm promovido terrorismo espiritual, é claro que não merecem atenção, né?
a terceira parte do segredo, e as outras, tem até nesse livro, né, Memórias da Irmã Lúcia, que é tratado porque foi em julho, que teve a primeira parte da questão, mostrou o inferno, e depois a questão da consagração da Rússia, enfim. E a terceira parte dizendo do século do martírio. Tanto assim que 19 séculos em número contabilizados não deu o número de mártires só no século XX. Então, essa interpretação oficial diz que já no começo do século XX, Nossa Senhora já tinha feito o apelo, a penitência, para que, por consequência dos pecados, isso na aparição de julho, Nossa Senhora já falava aos pastorinhos, que poderia acontecer uma guerra ainda maior, porque as aparições se deram também ali no contexto da Primeira Guerra, mas poderia acontecer uma maior, não por vontade de Deus, mas por consequência da falta de conversão, etc. E aconteceu. Terminou na Segunda Guerra? Não. O século XX todo, aí que São João Paulo se identificou, porque na terceira parte, um homem de branco, né, alvejado, e ele foi ler esse segredo no hospital. Trouxeram a ele, que estava no Vaticano, e ele se identificou, né, com aquele homem de branco. Enfim, fiquemos com aquilo que a igreja tem apresentado, que já é muita coisa. O padre citou uma data de livros, de estudos ali, seja da CNBB, seja de outros. Se nós formos pesquisar aquilo que a igreja hoje nos apresenta, vai trazer, sem dúvida, paz. Se nós ficarmos correndo atrás com pesquisas, com ensinamentos de terrorismos espirituais, nós vamos sofrer as consequências. Que bom. Padre Alexandre, eu gostaria de aproveitar, antes de encerrar o programa, dizer que o senhor é da Academia Marial, não é? E a Academia Marial, ela é muito importante para aprofundar a devoção à Nossa Senhora. Inclusive, vocês vão ter um encontro, né? Exato. Aqui próximo. Pode falar disso para nós. Certo. Gostaria de convidá-los, né, a partir de quinta-feira, agora, nesta semana, até o domingo. Depois de amanhã já? Sim. Olha aí. Em Aparecida, nós teremos o 10º Congresso Mariológico. Então, o tema vai ser sobre a piedade popular mariana e a liturgia, um tema muito interessante, com os principais mariólogos do país eles estarão presentes, e também com momento para seminários e discussões de vários outros temas. Então, fica o convite, aqueles que puderem participar, é questão de fazer a inscrição, podem entrar no site da Academia Marial ou pelo A12, e aí vocês podem fazer a sua inscrição, ou até mesmo na hora, vai ser lá no auditório, em Aparecida, junto ao Santuário Nacional. E essa Academia Marial, ela existe com que finalidade? A finalidade é justamente promover a devoção mariana e o estudo de Mariologia no país. Né? Bacana. Então é um órgão que já tem 30 anos de história, né, e que nós nos alegramos muito de fazer parte, e muitas pessoas que têm, que escrevem sobre Maria, ou que têm, de alguma maneira, um interesse especial na Mariologia, nas devoções marianas, podem também ser associados nossos. Então, fica o convite para aqueles que quiserem participar do congresso. Vai ser de altíssimo nível, esse congresso também é em parceria com a Faculdade Deoniana e com a CNBB. Que coisa boa. Bom, gente, olha, hoje é o último dia do mês de maio. Quem recebeu a nossa revista do mês de maio deve ter recebido junto esse boleto. Nós recebemos, graças a Deus, o retorno de muitas pessoas, mas teve pessoas que ainda não retornaram. Amanhã, quando você acordar, ainda é 1º de junho. Mas se você ainda quiser mandar para nós esse boleto, tá? Fazer a contribuição dos R$25 a mais, é uma forma de você nos ajudar, tá bom? E, inclusive, para que você possa ganhar. A pessoa pergunta, como é que eu faço para ganhar essa mãe rainha tão bonita? Tá aqui o padre presidente aqui, tá bom? Na devoção. Então, você contribua conosco, além daquilo que nós estamos dando para você, que é nosso sócio evangelizador, através da contribuição, que são os presentes, que são a possibilidade de você poder, de forma digital, adquirir palestras e produtos que estão sendo oferecidos para você. Nós estamos dando presente essa mãe rainha, que, aliás, é muito bonita, tá? Para você colocar aí no canto da sua casa. Meus queridos, eu quero do fundo do coração agradecer a vocês por esse momento mariano, muito bonito, né, de nos aprofundarmos e dizermos que queremos contar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado, Padre Roger, Padre Alexandre. Obrigado você que nos acompanhou, e quero só retomar como eu comecei. Uma devoção feita de fé e razão.
É um grande desafio, mas vale a pena. Estamos juntos. Eu também agradeço o convite, Padre Roger, Padre Fernando, uma alegria muito grande estar por primeira vez aqui neste programa. Estivemos trocando ideias muito boas sobre Nossa Senhora. E também gostaria de retomar aquilo que disse, de que o mais importante e interessante das aparições é que revelam de maneira extraordinária algo que é a experiência ordinária de todos nós cristãos. Que Maria nos fala, que Maria nos ouve, que nós podemos conversar com ela e que ela distribui as suas graças sempre que estivermos com o coração aberto para uma oração, para um encontro pessoal com ela. Isso todos nós temos acesso e podemos todos os dias realizar. Que coisa boa. Você não precisa ter medo de amar Maria, não, porque Deus foi o primeiro a amá-la e Deus não teve medo de amá-la. Então você também não precisa ter medo de amá-la, não, tá bom? Você tem uma noite assim, muito abençoada. Nossa Senhora esteja ao seu lado hoje para que você durma na paz. Até a próxima semana em mais um programa Trocando Ideias.